Oi, 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 sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Mateus 12, dos versos 22 ao 37. E eu vou ser breve nessa introdução porque é um vídeo muito poderoso. O Senhor vai falar muito conosco aqui e eu não quero que a minha voz seja maior do que o que Ele tem para nos falar aqui. Amém? Vamos começar. Bíblia e caneta na mão, que muita coisa Ele tem para nos ensinar hoje. No verso 22 diz assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aqui a gente vê claramente que esses fariseus religiosos, mestres da lei, que entendiam tudo do que estava escrito ali no Antigo Testamento, eles viam, mas não enxergavam. Eram cegos espirituais. Né? No verso 25 diz assim, ó, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O Senhor está nos dizendo assim: ei, cuidado. Olha que revelação o Senhor vai nos dar aqui. Olha, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Presta atenção. A destruição da tua casa, da tua família, do teu negócio, da tua igreja, da tua amizade acontece quando há o que? Destruição. Destruição chega quando há o que? Divisão. O que é que nós estamos vendo hoje? A polarização, o magro, o gordo, o feio, o bonito, o negro, o branco, a mulher, o homem, né? O rico, o pobre. Gente, onde há divisão, há destruição. O Senhor está dando aqui, ó, e toda casa ou cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Essa casa dividida, qualquer coisa, qualquer nação, cidade, família que estiver dividida, será destruída. Cuidado com as divisões que são colocadas na sua mente. Sempre que você vê uma raiz de divisão acontecendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, cuidado, destrua imediatamente para que isso não se alastre, para que isso não cresça, para que isso não seja maior do que a multiplicação que existe em você. Amém? Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o Espírito Santo chega, ele mostra que governo está chegando. A autoridade que nós carregamos do nome de Jesus, ela mostra na mesma hora qual governo vai entrar naquele lugar, naquela casa. Eu não sei se você consegue se lembrar quem você era antes de Jesus, mas eu consigo me lembrar claramente quem era aquele antes de Jesus, porque o mal e o bem, ele não consegue subsistir no mesmo lugar, ele não consegue ocupar o mesmo espaço. Então, no tempo que o meu coração está totalmente preenchido pelo mal e o Espírito Santo entra, um novo governo começa a tomar conta e o pecado vai saindo, e assim é todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo vem aqui
no meu ouvido e diz: Kelly, cuidado com a forma que tu tá falando com teu filho. Kelly, cuidado com a forma que tu tá falando com teu marido. Kelly, cuidado com essa atitude. Kelly, essa mentirinha aí, ó, não é mentirinha, ela vai se tornar uma mentirona. Kelly, cuidado com isso. Kelly, cuidado com aquilo. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, todos os dias uma conversão, todos os dias uma conversão de rota. Mas isso só acontece porque a autoridade do nome de Jesus está entrando e o mal que existe em mim está saindo. Só por isso, só por isso. O verso 29 diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por este motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na que há de vir. Olha que poderoso. Todo aquele que falar contra Jesus, Jesus morreu ali, ó, por nós. Ele diz aqui, ó, todo pecado de blasfêmia serão perdoados. Todo pecado e blasfêmia será perdoado, independente para que foi, como foi, de que jeito foi. Jesus morreu na cruz já sabendo que estava morrendo por esses pecados nossos, de hoje, do que vão vir, do que eu vou cometer daqui a 1 ano, 20 anos. Jesus já morreu por eles. Mas se eu pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Mas por que, Kelly? Porque é o Espírito Santo que gera esse arrependimento em nós. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz nos sentirmos incomodados com esse pecado, com essa sujeira que fica insistindo em estar em nós. É isso que gera a transformação diária em nós, é o Espírito Santo. Eu não posso atribuir um milagre do Espírito Santo, um milagre de Jesus a demônios. Eu não posso atribuir a Satanás um feito, um milagre a Satanás, sendo que ele foi de Jesus. E foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Viram Jesus curando, tirando o demônio, curando a vida daquele homem. Ele era endemoniado, cego e mudo. Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus expulsou o demônio, trouxe visão, trouxe fala para aquele homem. E mesmo assim os fariseus não conseguiam enxergar. Os fariseus atribuíram aquele milagre a quem? A Satanás. E nós não podemos fazer isso. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim. Por uma árvore é conhecido por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois nossas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gente, que poderoso, que poderoso. Jesus está dizendo aqui, ó, me diga o que é que você está falando, que eu vou dizer o que é que tem aí dentro do seu coração. Jesus não é surpreendido pela maldade que existe em nós. E nós também não podemos ser surpreendidos pela maldade que existe em nós. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Precisamos pedir o Espírito Santo para preencher o espaço que está ocupado pelo pecado, para que o nosso coração venha ser cheio de vida, para que então a nossa boca possa falar sobre vida.
Eu não consigo falar sobre vida se o meu coração está cheio de pecado. Não, é impossível. Se meu coração estiver cheio de maldade, a minha boca vai falar de maldade. Mesmo os hipócritas, a boca deles em algum momento vai falar de maldade. Então o nosso coração precisa ser purificado. Senhor, purifica o nosso coração, a nossa mente, para que as nossas atitudes e as nossas palavras, Pai, venham mostrar o que há dentro de nós. Pai, arranca de nós todo pecado, coloca arrependimento, transforma as nossas vestes, transforma as nossas falas, nossas atitudes. Senhor, faz com que nós possamos exalar o teu bom perfume. Oh Pai, nos ajuda a sermos amigos do Espírito Santo, para que nós venhamos reconhecê-lo. Dá-nos discernimento, Pai, porque nós sabemos que nesse mundo também existem os enganos de Satanás. Existem também milagres feitos por Satanás, mas nos dá, Pai, intimidade contigo. Nos dá, Pai, discernimento e sabedoria para que quando nós vermos, Pai, um milagre sendo feito por Ti, nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós não venhamos colocar e atribuir um milagre a Satanás quando ele foi feito por Ti. Dai-nos esse entendimento, Pai. Dai-nos esse entendimento. Senhor, não nos deixa sermos divididos. Pai, que nós venhamos a acabar com toda divisão, para que a destruição não chegue no nosso lar, não chegue na nossa família, na nossa casa. Pai, dá-nos discernimento, dai-nos discernimento. É isso que eu te peço, Pai. Pai, multiplica em nós a bondade, multiplica em nós a unidade, multiplica em nós a pacificação, multiplica em nós o amor, a paciência, a longanimidade, e que a divisão não venha fazer parte dos nossos dias e da nossa vida. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.